Olá, como é que estão? Espero todos estejam bem. Aprovai seguir América. Vamos aí fazer a correção da nossa atividade, da nossa avaliação, sempre aí pensando no aprendizado, tá? Leitura, leitura, estudar o Atlas e dessa forma a aprendizagem ela vem naturalmente, ok? Nós vamos falar um pouquinho da América, a dinâmica populacional da América Latina, os fluxos migratórios internos na região costumam ocorrer em função de fatores econômicos e de contraste socioeconômico entre os países, essa migração que as pessoas vão para outros países e em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. Esses fluxos podem ser caracterizados por migrações legais, realizados por indivíduos que vão estudar e trabalhar em outros países, e por migrações ilegais realizadas por indivíduos que não possuem documentação para permanecer no país de destino. Grande parte dos imigrantes ilegais na América Latina, por exemplo, provém de países que vivenciam problemas econômicos e crises sociais, como Haiti, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, que se tornaram áreas de repulsão na região. As áreas de atração, por sua vez, são representadas pelos países com melhores índices de desenvolvimento socioeconômico e que tendem a apresentar maiores oportunidades de estudo e trabalho. As cidades que concentram maiores oportunidades são os destinos dos imigrantes: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, México, Panamá e Peru têm sido os principais polos de atração e alguns contam com comunidades de imigrante de outros países latinos americanos vivendo em seus territórios. A grave crise econômica na Venezuela ocasionou desemprego em massa, inflação muito elevada e, desse modo, a pobreza e até a miséria no país tem levado muitos venezuelanos a migrar em direção aos países vizinhos, em busca de melhores condições de vida. Países que receberam intensos fluxos de venezuelanos em seu território foram Brasil, Equador, têm enfrentado crises nas faixas de fronteira e acaba adotando políticas restritivas em relação à entrada desses imigrantes. País com alto nível de desenvolvimento econômico, o Chile é um polo de atração, mas vem buscando dificultar a entrada de imigrantes ilegais, principalmente os venezuelanos e haitianos. Haiti, Venezuela, Nicarágua passa por dificuldades econômicas e se caracterizam como polo de repulsão.
Países como Bolívia, Guatemala, Haiti e Honduras, que apresentam as mais altas taxas de crescimento vegetativo e o maior percentual de jovens no conjunto de suas populações, são, de modo geral, os que exibem os piores índices de desenvolvimento humano da América Latina. Então, são lugares de repulsão. Já os que apresentam o índice de desenvolvimento humano mais elevado, como Argentina, Chile e Uruguai, representam os que caracterizam por exibir as mais baixas taxas de crescimento vegetativo e o maior percentual de idosos na composição da sua população total. Entre esses extremos, encontramos-se nações como o Brasil e o México, os mais populosos da região, em que vem mostrando queda constante nas taxas de crescimento vegetativo e se caracterizando por apresentar populações em processo de envelhecimento. O maior percentual de idosos na população, como é o caso do Chile e Uruguai, leva ao aumento no gastos com sistemas de previdência social e saúde pública e uma redução no percentual da população economicamente ativa. É importante pensarmos nisso. Quando a população idosa cresce, nós temos que pensar no sistema de previdência social e na saúde pública. E quando o número de jovens diminui, nós temos que pensar aí na população economicamente ativa também diminuindo. Consequentemente, esses países realizam ações para estimular as taxas de natalidade. E nações com populações em processo de envelhecimento, como o Brasil, tem como uma de suas preocupações a necessidade de lidar com desafios impostos pelo cenário do envelhecimento da população e da previdência social. Vamos agora para a avaliação da América. A Pro quer lembrá-los aí também na questão da urbanização, os problemas urbanos na América Latina, o intenso processo de urbanização na América Latina não ocorreu associado a programas de planejamento urbano que visavam a boa qualidade de vida da população, incluindo acesso a emprego, moradias adequadas, sistema de saneamento básico, saúde e alimentação. O resultado atualmente é a expansão desordenada do espaço urbano e a intensificação da pobreza, em especial nas periferias urbanas, o inchaço populacional e a consequente falta de postos de trabalho tem levado muitas pessoas a sobreviver de trabalhos temporários, de baixa remuneração ou de inserir cada vez mais em atividades informais. O acelerado processo de urbanização verificado nos países da América Latina, associado à distribuição injusta de renda nessas nações, resultou na formação de grandes aglomerados urbanos, nas quais a segregação, isso é, a concentração de populações de diferentes classes sociais,
em espaços distintos é evidente, sobretudo no caso de regiões metropolitanas, a população de baixa renda se concentra nas periferias, em bairros ou municípios adjacentes às regiões centrais ou no espaço dos morros e encostas, convivendo com infraestrutura inadequada e falta de serviços públicos de educação, saúde e saneamento básico, além de problemas associados à mobilidade urbana, como os transportes públicos superlotados e trânsito congestionado. As regiões metropolitanas sofrem com a violência urbana. Esse cenário resulta da desigualdade social, da falta de oportunidades de trabalho e de educação de qualidade. Diversos impactos ambientais também são verificados nas grandes cidades latino-americanas, sobretudo aqueles associados à intensa geração ao descarte inadequado de resíduos, o lixo, líquidos e sólidos, poluição de fontes de água, enchentes e alagamentos, entre outras. A urbanização continua sendo uma tendência na América Latina. No entanto, as grandes regiões metropolitanas já não apresentam a mesma atração de outrora. Atualmente verifica-se em muitos países o fenômeno de desmetropolização, marcado pela desaceleração no crescimento das metrópoles, associada ao rápido crescimento de cidades médias, com população entre 100 mil a 500 mil habitantes. Vamos agora para a avaliação da América. Questão número 1. Nós vamos ter nessa avaliação, nós vamos falar de problemas sociais, espaço urbano e falar sobre a população da América, tá? Nós estamos aí na questão 21 para sua provinha. E aqui está na questão número 1. Nós estamos aí. As taxas de natalidade estão em queda no mundo, já falamos. Quais os principais fatores que têm contribuído para a população apresentar taxa de natalidade baixa? O que está acontecendo no nosso planeta? Questão número A letra A, né? Questão número 1, letra A, alternativa A. As taxas de natalidade estão em queda no mundo, pois o ritmo de vida da população está desacelerado nas cidades. Totalmente errada, né? Cada vez mais as pessoas estão mais aceleradas, correria, vivendo muitas vezes para o trabalho, saem cedo para trabalhar, retornam muitas vezes à noite. Então, é falso. Letra B, as taxas de natalidade estão em queda no mundo, pois está baixo o custo de vida para manter uma família. Nossa, aproveita até respirar. Como tá alto o custo de vida para manter uma família, tanto na área de alimentação, como na área de saúde, como na área de educação, para pagar um curso, para pagar aí um lazer, pagar um aluguel, é tudo muito caro, muito caro. Então, é totalmente falsa essa letra B. Letra C. As taxas de natalidade estão em queda no mundo, pois a maioria das mulheres tem baixa escolaridade. Nossa, será? Será que isso é verdade? Ao contrário, as mulheres cada vez estudam mais, cada vez mais procuram profissionalizar-se, procuram
se qualificar, se requalificar. Totalmente falsa. C. D. As taxas de natalidade estão em queda no mundo, pois a urbanização da população, o planejamento familiar, a disseminação dos métodos contraceptivos favorece esse processo. Totalmente verdade. Então, as pessoas estão planejando para ter filho, estão utilizando aí métodos contraceptivos para prevenir ter filhos e muitas vezes essa questão também da urbanização, onde as pessoas saem cedo para trabalhar, vivem em cidades, também influencia diretamente nas taxas de natalidade no mundo todo. Vamos para a próxima. Questão número 2 ou 22 aí para vocês. A Pro sempre coloca o textinho para a gente poder ir aí fixando todo o conteúdo e aprendendo. Nos últimos 150 anos, a população mundial cresceu cerca de 5 vezes. O crescimento foi muito elevado, né? Hoje somos aí 7 bilhões, passam de 7 bilhões de habitantes nosso planeta. Esse crescimento acelerado ocorreu de forma desigual no mundo. Quais fatores que contribuíram para o crescimento da população mundial? O que aconteceu no nosso planeta, mundialmente falando? O que aconteceu que houve esse crescimento tão elevado da população? O que aconteceu? Vamos lá? A. Os avanços da medicina e as melhorias na produção e na distribuição dos alimentos permitiram um notável crescimento populacional. Totalmente verdade, tá? A medicina, ela o que? Nos ajuda a ter uma melhor qualidade de vida, previne doenças, curas, remédios, antibióticos, tratamentos mais sofisticados, doenças que há 200 anos ou 150 anos matavam com facilidade. Hoje existem vacinas, hoje tem remédios que curam as pessoas. Isso influenciou diretamente nesse crescimento populacional. Também a produção de alimento, a distribuição também ajudou. B. A expectativa de vida, denominada de longevidade. Isso é verdade, tá? A expectativa de vida, denominada de longevidade, permitiu o crescimento populacional. Falso, totalmente falso. Ao contrário, a expectativa de vida melhorou também pelos avanços da medicina. C. O aumento da escolaridade permitiram um notável crescimento populacional. Falso também, né? D. A baixa remuneração e condições de trabalho bastante precárias permitiram notável crescimento populacional. Não foi isso. Isso está incorreto, ok? Letra B. Letra A. A correta é A. B errada, C errada e D incorreta. Vamos para 3 ou 23. 3 ou 23. Na década de 70, menos de 30% das mulheres trabalhavam fora de casa. Em 2002, a parcela de mulheres presentes na população economicamente ativa passou a ser 44%. Esses números variam conforme as regiões brasileiras, sendo maiores na região sul e sudeste.
Então, vamos pensar aqui sobre as mulheres no mercado de trabalho. Olha que aumento significativo desde a década de 70 para a década aí de 2002. E cada vez mais as mulheres estão trabalhando fora de casa. O que aconteceu para as mulheres trabalharem fora de casa? O que acontece? Por quê? Vamos pensar? A diminuição do nível de escolaridade e a queda de taxa de fecundidade tornaram possível a expansão da força de trabalho feminina. Falso, tá? Falso é ao contrário, é o aumento da escolaridade, não a diminuição. B. O principal motivo que leva grande parte das mulheres a trabalhar fora é a necessidade de participar do sustento da família. Será que é isso? Vamos pensar? Com certeza, né? Com certeza. O principal motivo que leva as mulheres, a necessidade das mulheres irem trabalhar fora de casa é para ajudar no sustento da família. C. Diminuir o número de mulheres que decidem desenvolver uma carreira. Diminuiu e. Peraí, que aqui não deu para proler. Desenvolver uma carreira profissional em vez de assumirem apenas as funções domésticas. Ao contrário, né? Aumentou o número de mulheres que decidem desenvolver uma carreira profissional. Ok? É falsa. D. As mulheres trabalham fora de suas casas, pertencendo à PA, mas o serviço doméstico é função dos homens. Falso também, tá? Não tem nada a ver com as mulheres trabalharem fora, tá? Não tem nada a ver esse assunto aí tão polêmico de quem é a obrigação do serviço doméstico, é a partilha dos moradores de suas casas, né? Vamos para 4 ou 24 para indicar o estágio de desenvolvimento de um país. Usam-se diversos índices ou indicadores, são os seguintes. Nós temos a renda per capita, renda por pessoa, o grau de conhecimento, a escolaridade e a expectativa de vida ou longevidade, ou quantos anos a pessoa terá aí a expectativa de viver. Acerca dos indicadores sociais, é correto afirmar. Então, nós temos esses indicadores que nos ajudam a estudar os países, as características sociais, econômicas dos países, né? Então, vamos pensar aí acerca desses indicadores, o que é correto afirmar? Vamos lá. A. O grau de conhecimento corresponde à escolaridade, permitindo conhecer a real situação de renda num país. Olha, a Pro vai explicar. Com certeza, o grau de conhecimento é a escolaridade da população, mas esse indicador social, ele não nos permite identificar a renda de um país, né? Seria outro indicador social e não esse indicador, então é falso. B. A expectativa de vida denominada de longevidade, até aí tá certo, é o indicador
que melhor configura a economia e o PIB. Será que é isso? Vamos pensar um pouquinho. Falso, né? Expectativa de vida, longevidade, nos indica aí a qualidade de vida da população, nos indica que essa expectativa de vida elevada, ela nos indica que esse país tem aí um IDH elevado, tem aí uma saúde de qualidade, então não nos indica aí a real configuração da economia ou do produto interno bruto. O produto interno bruto corresponde à riqueza do país, a riqueza no setor primário, setor secundário, setor terciário, tudo que o país ali produziu durante um ano na agricultura, na pecuária, que corresponde ao setor primário, nas indústrias, o setor terciário, construção civil, setor secundário, desculpe, comércio e serviços, que corresponde aí ao setor terciário. Então, é esse dado que vai nos configurar a economia desse país. C. A renda per capita, sendo que o resultado que oferece é distorcido, pois oculta a má distribuição de renda de um país. É totalmente correta essa alternativa. Por quê? Porque ela oculta essa distribuição de renda de um país, divide-se toda a produção pela população, mas nós sabemos que há uma injustiça social, então ela oculta essa má distribuição de renda, totalmente verdade. D. Escolaridade, o valor desse índice não é abrangente, pois deixa de indicar a qualidade do trabalho. Falsa. Escolaridade, que corresponde aí ao conhecimento e não à qualidade do trabalho. Seria um outro dado para poder identificar a qualidade do trabalho, a escolaridade de um país. Tudo bem? Então, a 4, nós temos aí a letra C. 5. A 5 ou 25 é sobre as cidades globais no atual contexto da urbanização mundial. Caracteriza-se por, vamos marcar a alternativa correta, A. Possuírem necessariamente mais de 10 milhões de habitantes. Falso, tá? Falso. Cidade global. B. Apresentarem um grande número de fábricas, sobretudo indústrias de base. Falso. Cidades globais. C. Serem densamente urbanizadas e gerarem influência sobre outras cidades do mundo. Totalmente verdadeira, tá? Então, nós temos aí as cidades globais, além de serem densamente urbanizadas, elas geram influência sobre outras cidades do mundo. Nas cidades globais, nós podemos destacar bancos, escritórios, nós podemos destacar bolsas de valores, nós podemos destacar essa cidade literalmente globalizada, conectada com o mundo densamente urbanizada e influenciando aí mundialmente
Letra C, totalmente verdadeira. D, não apresentam vínculo com as atividades agropecuárias e mineradoras. Totalmente falsa. As cidades globais, elas influenciam diretamente na economia de um país. 6 ou 26, assinale a alternativa que não apresenta os elementos que costumam estar presentes nas cidades globais. Sede de empresas, com certeza temos. Serviços urbanos sofisticados, verdade. Bolsa de valores, a Pro já falou. B, centro comerciais de destaque. C, centro de pesquisa e universidades, totalmente verdade. D, portos ou aeroportos de abrangência regional. Essas 6 aqui é a D, tá? Na verdade, esses portos ou aeroportos é de abrangência mundial. Mundial. 7 ou 27, na atual fase da economia mundial, é precisamente a combinação da dispersão global das atividades econômicas e da integração global mediante uma concentração contínua do controle econômico e da propriedade que tem contribuído para o papel estratégico desempenhado por certas grandes cidades que denomina cidades globais. Nós vamos falar aí sobre as cidades na economia mundial, Sassen-Sakya, e nós vamos marcar a alternativa correta correspondente à cidade global. Para vocês pode ser aí a 27, tá? A 27, vamos lá. A. Em poucas décadas, cidades globais, pela dinâmica das trocas econômicas mundiais, estarão mais presentes em nações pobres que nas ricas. Totalmente falso, né? Ao contrário, as nações ricas que têm aí maior influência econômica mundial. B. As cidades globais são sinônimos de megacidades, porque seu poder de polarização econômica também é resultado do tamanho de sua população. Falso, tá? Falso. Megacidade que tem aí relacionada ao tamanho de sua população. A cidade global é a cidade globalizada, a cidade que tem influência na economia mundial. Vamos para C. As cidades globais, por serem centros vitais da dinâmica capitalista atual, de onde, em parte, as diretrizes da economia mundial estão localizadas apenas em países desenvolvidos. Olha, vamos parar aqui um pouquinho, só para a gente identificar o erro, tá? Olha, as cidades globais, com certeza, elas são centros vitais da dinâmica capitalista. Por quê? Porque elas partem diretrizes da economia mundial. Até aí tá correto. O que está errado aí é a localização. A localização, ela não é só em países desenvolvidos, ela também está em países subdesenvolvidos. Brasil, por exemplo, cidade global, São Paulo, Rio de Janeiro. D. Por sua importância econômica, financeira e técnica, e por serem grandes prestadoras de serviços especializados e não pelo tamanho de sua população, são centros vitais da dinâmica capitalista atual, de onde parte as diretrizes da economia mundial. Totalmente verdadeira. D. Perfeito. 8 ou 28, nós vamos
Para avaliar se uma cidade é global, considera-se o número de escritório das principais empresas em contabilidade, consultoria, publicidade, banco, a sua rede financeira, bancária, telecomunicações. As cidades globais são vetores importantes da globalização. Elas são sede do poder e, por meio delas, que a economia global é administrada, coordenada e planejada. Elas formam uma rede onde transitam trilhões que alimentam os mercados financeiros internacionais. Estudos recentes registram 55 cidades globais no mundo. Maria da Glória, Unicamp. Vamos para as opções. Com base no texto, nós podemos afirmar que a cidade global ela é definida pela quantidade de habitantes, letra A, não, falso, megacidades. B, localização geográfica, não, não é isso, falso. C, centro de decisão política e financeira, verdade. Falar em economia, falar em bolsas de valores, falar em bancos, falar em centro de decisão financeira, política, nós estamos falando aí de cidade global. Economia forte e reserva da biodiversidade? Não. Não temos essa característica para a cidade global. A correta aqui, então, letra C. Perfeito. Mais uma questão, a 2909, o México, localizado na América Latina, possui grande diversidade de povos, culturas e costumes. Sobre a população do México, é correto afirmar. Vamos lá pensar um pouquinho sobre o México. Já vimos lá a etnia do país, México, né? Vamos ver aqui. A população do México possui uma grande riqueza cultural devido à homogeneidade. Essa palavrinha aí já deu errado, né? Porque é heterogeneidade, não homogeneidade. B. A população do México é caracterizado por ter uma qualidade de vida excelente, sem desemprego. Quem dera é falsa. C. A população do México se distribui regularmente pelo território. No espaço rural, as atividades econômicas estão ligadas à agricultura, pecuária e comércio, ou seja, o setor secundário da economia. Essa também a questão 2909, a C também é falsa. A D, vamos para D. A D, a população do México é formada por mestiços oriundos da miscigenação de diferentes grupos. Os nativos que já habitavam o continente, os europeus que chegaram para colonizar, os africanos que vieram contra a vontade como escravizados. Perfeito, perfeito. A população do México é miscigenada. Muito bom. Questão número 9 ou 29, a verdadeira aí é a D. Questão 30 ou 10 aqui, que a Pro dividiu essa prova em 3 provas. Ela vai ter 3 notas, essa prova. Então, ela vai corresponder um peso bem elevado para a nota. Então, vamos aí, 30 ou 10. Quais os principais fatores que têm contribuído para o México e Canadá
apresentar um crescimento vegetativo baixo. O que é crescimento vegetativo? Diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. A. Ritmo de vida desacelerado nas cidades. Falso, falso. Cada vez mais o ritmo de vida das pessoas é acelerado. Para você compreender, você é preciso utilizar aí a emoção. Imagine um centro urbano como São Paulo, imagine fluxos de pessoas, metrô lotado, carro, buzina, comércio, shopping. Nós podemos aí destacar os centros comerciais, as indústrias. Então, cada vez mais as pessoas vivem, muitas vezes, aceleradas e não desaceleradas, tá? B, baixo custo para manter uma família, totalmente falso. O custo de vida é elevado, o preço dos alimentos é muito caro. Um aluguel, ou mesmo comprar uma casa, saúde, roupa. Então, aqui, baixo custo, totalmente falso. C, mulheres com baixa escolaridade, também é falso. Cada vez mais as mulheres estudam mais, se profissionalizam, se qualificam, requalificam. D, mulher no mercado de trabalho. Totalmente verdade. A questão 30, a verdadeira aqui é D. Tudo bem? 11, o México é caracterizado por ter uma diversidade econômica, desenvolvimento industrial e econômico de vários países. Nós podemos citar o Brasil, porém observa-se que essa região apresentam vários problemas sociais. Quando a gente fala em problemas sociais, também é necessário você utilizar o seu conhecimento, utilizar emoção, utilizar aí a sua vivência, pensar aí nos problemas sociais que nós nos deparamos nos nossos dia a dia. Vamos identificar aqui a questão correta, a alternativa correta. Essa questão aqui na sua provinha pode ser que seja 31, tá? 31. A. O crescimento desordenado nas metrópoles do México geraram ocupações irregulares de terrenos urbanos para a moradia representadas pelas favelas. É verdade, tá? Então, não só o México, como grandes metrópoles mundialmente falando, podemos destacar aí São Paulo, nós temos aí ocupações irregulares, nós temos aí problemas de moradia, nós temos aí problemas de elevado preço nas moradias, especulação imobiliária. Então, é um problema geral aí nas metrópoles, não somente a do México, esse problema aí urbano, social gravíssimo, que é o problema da moradia. Letra A correta. B. Do México apresenta baixo índice de violência. Aí você já vê que é falso, né? Ao contrário, é alto índice de violência e criminalidade. C. México revela um grande contraste social, onde há várias classes sociais e o índice de desempregados é baixo. É falso, o índice de desempregados é elevado. D. Do México é caracterizado por apresentar baixos índices de poluição, lixo e problemas de infraestrutura. Falso, né?
Falso. É ao contrário, altos índices de poluição, altos índices de problemas de infraestrutura e lixo geralmente é o problema geral aí das grandes metrópoles, problema de poluição, problema de lixo, problema de infraestrutura nas regiões menos favorecidas. Então, essa 11, a correta é a A. Ok. 12, uma pesquisa francesa produziu o seguinte texto para caracterizar o Brasil. O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz parte essencial do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais do sul de São Paulo. O Brasil dispõe de vários territórios subpovoados, como a Amazônia, conhece também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem, uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de terra de contraste, o Brasil é um país moderno, subdesenvolvido, com tantas contradições que isso tem por consequência. O Brasil é qualificado como uma terra de contraste. Um texto muito interessante, realmente falou bem as características aqui do nosso país. E aí nós vamos ter aqui essa imagem realmente mostrando aqui que o Brasil é uma terra de contraste, ou seja, nós temos aí uma diferença social extrema, onde uma parte da população tem uma qualidade de vida elevada e uma grande parte da população sofre aí com problemas de sobrevivência, de qualidade de vida. Quero lembrá-los que quando a gente mostra imagens nessas provas, é para ajudá-los a fazer reflexões acerca dessa imagem e ajudá-los a pensar nessa sociedade capitalista em que vivemos e ter aí uma opinião crítica para vocês se prepararem aí para o mundo do trabalho, conhecendo aí o espaço geográfico em que vivemos, ok? Vamos lá. O Brasil faz parte do mundo tropical, mas tem um crescimento urbano semelhante ao dos países temperados. Será que isso é verdade? Isso é verdade? Quando fala em países temperados, quem tem aí um conhecimento geográfico como nós, que estamos estudando aí a América, nós sabemos que países que têm esse clima temperado Estados Unidos, Canadá, Europa, países europeus, né? Então, essa questão aqui é falsa, né? O crescimento urbano do Brasil muitas vezes é desordenado, não há um planejamento, aí gera aquela imagem que a Pro colocou em destaque, onde nós temos lá moradias sem planejamento. Então, é esse planejamento urbano que é bom você fazer a sua reflexão aqui na opção A. Opção B, possui vastos territórios subpovoados. Isso é verdade, né? O Brasil, nós temos áreas onde não há um aglomerado urbano, apesar de não ter recursos econômicos e tecnológicos para explorá-los. Totalmente falso. O Brasil aí está trabalhando
investindo em tecnologia. Nós temos a região sudeste, por exemplo, extremamente desenvolvida, região sul. Então, nós temos aí um país industrializado, um país onde temos aí faculdades, universidades com vários cursos aí tecnológicos. Então, o Brasil é realmente uma terra de contraste, né? Ter elevado índice de pobreza por ser um país com grande extensão territorial e predomínio de atividades rurais. Realmente, essa C, olha, elevado índice de pobreza, verdade. Um país com grande extensão territorial, verdade, mas o predomínio não são as atividades rurais, tá? Então, aí que está o erro na opção C, falsa. D. Possui grandes diferenças sociais e regionais e ele pode ser considerado um país moderno subdesenvolvido. Totalmente verdadeira. E no próprio texto a conclusão é essa, né? Ó, o Brasil é um país moderno subdesenvolvido. Perfeito. No próprio texto tem a resposta dessa questão número 32. Então, nós temos aí a D. Tudo bem? Vamos para a próxima. Nós temos aí mais uma questão, 33, sobre a fome do Brasil, publicada em 2011. Sempre vocês observam essa imagem, mostrando aí a riqueza do Brasil, ordem e progresso. Mas e por que há fome no Brasil? O que acontece no nosso país que tem essa característica de ter essa diferença social, de ter essa pobreza, de ter esses problemas tão graves sociais, né? Uma das evidências contidas no mapa da fome consiste na constatação de que o problema alimentar no Brasil não reside na disponibilidade e produção interna de grãos. Totalmente verdade, né? A produção de alimentos do Brasil é muito elevada. Nós aí que frequentamos supermercados, sabemos que há uma abundância alimentar no Brasil, frutas, legumes, verduras, produtos industrializados. E por que a pessoa não consegue comprar o seu alimento, né, com dignidade, suprir suas necessidades, vamos falar mensais, né? Nossa, a Pro fica arrasada quando vai no supermercado, aquelas frutas estragando e com preços elevadíssimos e não temos aí poder aquisitivo para poder comprar aquela fruta, por exemplo, que está estragando, né? Então, nós temos aí um dos produtos tradicionalmente consumidos no país, os grãos, o arroz, o feijão, né? Mas antes do descompasso do poder aquisitivo de ampla parcela da população e o custo de aquisição de uma quantidade de alimentos compatíveis com as necessidades do trabalhador e de sua família. Então, olha aí. O próprio texto fala de poder aquisitivo de grande parte da população e aí o custo dessa quantidade de alimentos, a necessidade do trabalhador, da sua família, mas o poder aquisitivo não supre aí a necessidade do
do trabalhador e da família relacionado aqui no caso alimentos, né? Fora as outras necessidades que a população necessita. Vamos lá para as alternativas. Então, a alternativa aqui está, por que a fome no Brasil? Por quê? Você que vai aí enfrentar uma redação no Municamp, no Munesp, se vir esse conteúdo, esse tema na redação falando de fome ou de falta de alimento insuficiente para a população, A, da renda insuficiente dos trabalhadores, B, de uma rede de transporte insuficiente, C, da carência de terras produtivas, D, da pequena produção de alimentos. Por que a fome, não somente no Brasil como no mundo, né? Com certeza é a da renda insuficiente dos trabalhadores. O próprio texto nos ajuda aqui a identificar a resposta correta, que é a da renda insuficiente dos trabalhadores. 12 ou 32 acerca dos problemas urbanos da América Latina, o intenso processo de urbanização na América Latina não ocorreu associado a programas de planejamento urbano que visavam a boa qualidade de vida da população, incluindo acesso a emprego, moradia adequada, sistema de saneamento básico, saúde e alimentação. Esses textos que a Pro já coloca para vocês aí, é justamente o texto para você poder aí já ir se familiarizando com o conteúdo, aprimorando seu conhecimento, ajudando na aprendizagem, porque quando você tem um texto base para te ajudar nas respostas, você já vai aumentando aí as suas habilidades e competências, ok? Então, esse texto nós vamos ter que identificar a incorreta sobre os problemas urbanos. Olha que lindo aqui para você fazer aí uma bela redação de vestibular, se for falar aí sobre problemas urbanos. Podemos destacar aí problemas urbanos, que como acarreta esses problemas urbanos? Falta o quê? De planejamento urbano. Esse planejamento urbano, ele tem que visar o quê? Uma boa qualidade de vida da população, boa qualidade, incluindo emprego, acesso a trabalho, acesso a moradias dignas, adequada, acesso ao sistema de saneamento básico, a saúde, ter postos de saúde, hospitais, alimentação adequada. Nós podemos aqui acrescentar acesso à escola, faculdades, né? Que maravilha! Vamos ver aí a resposta correta relacionado a essa questão de problemas urbanos. Tem uma aí que é falsa, tá? Tem uma aí que é falsa. Uma é falsa, enquanto as outras são corretas. É 34, tá? 34 essa questão aqui na sua prova. Vamos lá. O resultado atualmente é a expansão desordenada do espaço urbano e a intensificação da pobreza. Isso é verdade, tá? Essa questão nós vamos ter que identificar a falsa. Então, infelizmente, nós nos deparamos em grandes metrópoles, cidades com uma expansão urbana desordenada, gerando aí áreas de periferias urbanas e aí
esse espaço urbano, ele fica intensificado a pobreza real ali, a pobreza, né? Nesses espaços urbanos, a diferença social, tanto a pobreza quanto a riqueza, né? O inchaço populacional e a consequência falta de postos de trabalho tem levado muitas pessoas a sobreviverem de trabalhos temporários, de baixa remuneração, ou a se inserir cada vez mais em atividades informais. O que é isso, atividades informais? Atividades, trabalhos sem ter a carteira registrada, sem os direitos trabalhistas, férias, fundo de garantia. Então, cada vez mais é uma consequência desse inchaço urbano, falta postos de trabalho e as pessoas vão procurar trabalhos muitas vezes temporários e atividades informais e muitas vezes com baixa remuneração. O acelerado processo de urbanização verificado nos países da América Latina, associada à distribuição injusta de renda nessas nações, resultou na formação de grandes aglomerados urbanos, nos quais a segregação, isso é, a concentração da população de diferentes classes sociais em espaços distintos e evidente. Sobretudo no caso das regiões metropolitanas, a população de baixa renda se concentram aí nas periferias, e muitas vezes, no caso das regiões metropolitanas, há bairros ou municípios adjacentes às regiões centrais ou no espaço dos morros e encostas, convivendo com infraestruturas inadequadas, falta de serviços públicos de educação, de saúde e saneamento básico. Totalmente verdade. Está maravilhosa aí esse parágrafo, falando sobretudo das regiões metropolitanas, das periferias, dos espaços dos morros e encostas, e essa falta de infraestrutura que a população sofre, muitas vezes inadequada, falta de serviços públicos, educação, saúde, saneamento básico. Próxima. Além de problemas associados à mobilidade urbana, como transportes públicos superlotados e trânsitos congestionados, as regiões metropolitanas sofrem com violência urbana. Esse cenário resulta da desigualdade social, da falta de oportunidade de trabalho, falta de oportunidade de estudar, muitas vezes aí uma educação de qualidade, acesso a uma educação de qualidade, acesso à faculdade, acesso a ter uma profissão. Então, está totalmente verdade aqui, tá? Ali na sua provinha, o acelerado processo de urbanização vai ser B e C vai ser além dos problemas associados à mobilidade urbana, tá? E a D, todas as pessoas que vivem na América Latina possuem uma excelente qualidade de vida. É falso. Então, nessa questão, nós temos que identificar a incorreta. Então, a incorreta é a D aí na sua prova. A Pro fez questão de fazer a correção para a gente aí intensificar o nosso aprendizado, para nós mesmo aí num processo de distância aí, né, a gente poder estudar e aprimorar aí os nossos conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado, tá? A Pro fez essas aulas com muito carinho para vocês.
Grande abraço, grande beijo para todos. Espero que todos vocês estejam bem. Precisando, a Pro está aí, conectada. Vocês me comuniquem, me perguntem e até a próxima. Até mais. Grande beijo.